Alô, galerinha, vamos dando continuidade aí à matéria, tá? Vamos tá fechando aí esse capítulo 5, beleza? Tá lá, página 324, tá bom? Lá em cima tá assim, máquinas térmicas, tá? Infelizmente, a gente viu aí, né, já o aquecimento global, né? A gente já viu aí as causas do aquecimento global. E eu acho que as máquinas térmicas, não que elas sejam responsáveis por isso, mas eu acho que talvez foi o primeiro passo assim para o nosso planeta começar a andar para trás, tá? O nosso planeta, o ser humano em relação à sociedade, cada ano que passa ele cresce mais, ele se desenvolve mais, né? A tecnologia está aí, todo ano tem uma coisa diferente em relação a tudo. Mas quando eu falo eu tô falando do nosso planeta andando para trás. O ser humano tá andando para frente, tá dando aí 10 passos para frente. Mas o nosso planeta tá dando vários para trás, né? Eu sempre falo para vocês que o ser humano é o maior inimigo do ser humano, tá? Então, tá lá, máquinas térmicas está mostrando aí a princípio aí, né, lá em cima um cavalo, né, retirando água de um poço, porque os animais antigamente eram muito utilizados, né, como meio de transporte, né, como para fazer força, né? Aí tá mostrando aí um cavalo aí tirando um balde, né, pesado de água, né, bois, cavalos eram muito utilizados também na agricultura. Enfim, eles sempre usaram a força dos animais, tá? E com o passar do tempo foram surgindo as máquinas, né? E as máquinas foram substituindo os animais, né? Começaram a substituir os animais por uma máquina que era até mais eficiente que um próprio animal, beleza? A primeira que surgiu aí foi a máquina térmica, né? Utilizando calor, utilizando vapor de água para a sua funcionalidade. Aí tá até mostrando aí, né? Uma máquina lá embaixo da página 324, né? Tá mostrando uma máquina fazendo a mesma função do animal acima, do cavalo acima, só que de uma maneira melhor, né? E sem esforço nenhum, tanto da parte do ser humano quanto da parte do animal, tá? Ele consegue inclusive fazer um serviço com mais perfeição, com mais destreza do que um próprio animal, tá? Aí tá mostrando aí a funcionalidade, ó, um vapor de água, tá? É água, né? Esquenta a água, conforme ela vai liberando vapor, ela vai movimentando essa máquina, tá? E consegue fazer um serviço bem melhor, tá? Na página 325 tá mostrando aí, ó, motores a combustão interna, tá? Aí já começou a aparecer motores, né? Depois de máquinas térmicas. Por isso que eu falei que a máquina térmica ela foi o primeiro passo aí do nosso planeta andar para trás, tá? Ela em si não agrediu o meio ambiente, mas o que veio depois, por causa dela, que agride o nosso planeta até hoje, tá? Aí tá mostrando aí motores, né, de carros, motos, ônibus, embarcações, né, o que facilitou muito embarcações que antigamente para você fazer uma viagem de barco era a vela ou a remo, tá? E o motor, depois que o motor apareceu, uma viagem de um mês começou a ser uma semana, 10 dias. Então ficou diferente, né? Ficou bem melhor. E motores a combustão interna já está falando, né? Armazenam combustível internamente, tá? E esse combustível que gerava energia para a movimentação das máquinas. Já não precisava mais ser água esquentar nem nada. Começou a ficar uma coisa melhor, né? A gente vê até hoje que a cada ano que passa, né? A cada ano que passa, tudo vai melhorando. Lança uma coisa hoje, daqui a ano que vem essa coisa já está melhor. E assim vai, tá? Aí embaixo está mostrando aí alguns componentes, né, de um motor, tá? Vamos passando aí para a página
328, tá? Tá mostrando aí máquinas elétricas, né? Hoje em dia, se você parar para ver na sua casa, você depende da eletricidade praticamente, né? Você tem sua geladeira, você tem sua televisão, você tem seu modem Wi-Fi, você tem e você precisa de energia elétrica para carregar seu celular, para carregar seu computador, para tomar banho, né? Tem gente aí que toma banho quente, pra, enfim, para fazer tudo, né? Hoje em dia você faz praticamente tudo à base de energia elétrica, né? Para lavar roupa na máquina de lavar. Se você tirar a eletricidade, né? Se você parar, se você ficar sem luz uma semana na sua casa, você vai ver quanto a gente só dá valor quando a gente perde, né? A gente nem presta muita atenção nisso, mas se você ficar uma semana sem eletricidade na sua casa, você vai ver como que sua vida vai mudar, tá? Vai ter que mudar toda a sua rotina, todos os seus afazeres. Uma vez na casa de um amigo meu, faltou luz, a gente não conseguiu fazer uma comida, porque o fogão dele era aquele do cliquezinho elétrico e ele não tinha fósforo. Acho que ele nunca pensou em um dia que poderia faltar luz, ele poderia não usar o fogão e a gente não usou. Tive que ir para a rua comer, tá? Mas acontece. E aí tá mostrando aí esse experimentozinho aí na página 328, tá mostrando aí o campo eletromagnético, tá? Vocês sabem que uma bússola, ela sempre aponta para a mesma direção. Você pode chacoalhar ela, botar ela de cabeça para baixo, rodar, 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 que ela vai estar sempre apontando para a mesma direção. E se você aproximar uma bússola próxima de um fio que esteja passando corrente elétrica, você vai ver que a bússola ela vai ficar desorientada, tá? Porque a eletricidade altera o campo magnético, tá? Então, devido a isso, descobriram, né, através desse experimento, descobriram que existe um campo eletromagnético. Beleza? Aí na página 329 tá mostrando lá, né, funcionamento de alguns eletrodomésticos, tá? Aí tá mostrando aí o primeiro ferro de passar roupa. Aí tá mostrando aí como que era o ferro de passar roupa antigamente. A minha avó tem um ferro desse, tá? Eu nunca vi ela usando, eu sei que ela tem lá, hoje em dia até porta-bagulho, porque esse ferro abre, era para botar carvão, era para botar coisas quentes assim, e esquentar o ferro, né, de ferro mesmo, e você passar a roupa. Hoje em dia tá esse ferro aí, né, uma imagem de um ferro aí novo, que você aperta um botãozinho e espirra até água. Quem que ia pensar que antigamente, quando foi lançado esse ferro aí, quem que ia pensar que um dia existiria um ferro desse, que solta até a água dele, tá? Então tá aí também, ó, outra... Se não tiver luz, como é que você passa roupa na sua casa? Não passa, vai trabalhar todo amarrotado, vai estudar todo amarrotado, né? Aparelhos de ar-condicionado, né? Que ele nos dá aí naquele calor absurdo que faz aqui, principalmente no final do ano e começo do ano, né? Ele utiliza energia elétrica, tá? Ele filtra o ar, tá? Por isso que todo ar-condicionado tem uma espécie de peneirazinha, um filtro, né? Um filtro que fica fica todo sujo, porque ele filtra o ar ali do ambiente, tá? E devolve, retira o ar do ambiente, filtra e devolve gelado, tá? Por isso que ele é muito importante ele ficar na parte de cima, tá? Porque o ar gelado, o ar frio, né? Ele é mais pesado, então ele vai gelar ali na parte de cima, ele vai resfriar na parte de cima, ele vai descer, automaticamente vai empurrar a molécula de ar quente para cima, que é mais leve, e dentro de alguns minutos o seu cômodo ali, o ambiente está geladinho, tá? Aí na página 330, para a gente finalizar aí, tá? Tá mostrando aí uma geladeira. Pô, o que seria de nós sem a geladeira? Tá? A geladeira, a função dela é manter tudo que você coloca dentro dela, né, de uma temperatura mais baixa, para evitar a ação de bactérias e fungos. Mas não é que ela não é também aquela super toda, né? Porque se você largar um alimento lá, ele vai estragar.
só que ela vai conseguir conservar ele por mais tempo, né? Se a gente deixar do lado de fora, até uma fruta, você pega uma fruta que não está madura e você botar dentro da geladeira, ela vai demorar mais a amadurecer, né? Se ela retarda um pouco tudo, tá? Ela retarda o amadurecimento, ela retarda o fato de carnes, por exemplo, estragar, ela retarda a ação de bactérias e fungos, né, que dependem, que gostam de calor e umidade. Então, assim, a função dela é manter a temperatura interna, né, bem mais baixa do que a temperatura externa, tá? Funciona semelhante aí com o ar condicionado, tá bom? Por isso que a gente fala aí que a nossa mãe reclama aí para não deixar a geladeira aberta há muito tempo, que gasta luz, porque quando você abre a porta, aquele ar frio dali sai, né? E o ar quente entra. E quando você fecha a geladeira, ela vai ter que gastar mais energia para deixar tudo gelado do jeito que estava, tá bom? Então, gente, era isso aí que eu tinha para passar para vocês, tá? Finalizamos aí esse capítulo 5, tá bom? Fiquem com Deus, tá? Respeitem a quarentena e bom estudo a todos.